queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre apóstolos e profetas nos dias de hoje. Mas antes de tudo, é importante que você entenda qual era o papel do profeta no Antigo Testamento. Os profetas eram homens levantados por Deus para um tempo determinado, onde as pessoas precisavam ouvir a voz do Senhor, onde o povo precisava de uma direção do Senhor. A sua função principal era fazer com que o povo visse a sua atual situação e tomasse uma posição diante de Deus, seja de arrependimento, de jejum, de se levantar contra os seus inimigos ou de obedecer a uma ordem específica por Deus, como nós estudamos nos vídeos passados, quando Ageu foi levantado para encorajar o povo a reconstruir o templo do Senhor. Eles eram necessários porque no Antigo Testamento Jesus ainda não havia chegado. Não havia um relacionamento direto entre Deus e as pessoas. Eram necessários homens levantados cheios do Espírito, como os profetas, os sacerdotes que ofereciam sacrifícios a Deus pelos pecados do povo, ou aqueles que entravam no Santo dos Santos na presença do Senhor. O mais importante de tudo, que é necessário que você compreenda e que você tenha em mente, é que a função principal do profeta não era de maneira nenhuma predizer o futuro do povo, não era revelar o futuro. A revelação, a predição do futuro era apenas uma parte da sua missão. A sua principal função era revelar ao povo o que estava no coração de Deus e o que eles precisavam fazer para estar no centro da vontade do Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor. De maneira geral, as profecias do Antigo Testamento apontavam para a vinda de Jesus. De todos os profetas que existiram, o último deles foi João Batista. E apesar de não ter dado nenhuma previsão a respeito do futuro, ele foi considerado por Jesus o maior deles. Vejamos o que está escrito em Mateus, capítulo 11, no verso 11 e no verso 13. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. E agora o verso 13. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. Fica muito claro no verso 13 que Jesus estabelece um limite entre o tempo da atuação dos profetas e o tempo da sua chegada, ou seja, a chegada do reino de Deus. Isso nos mostra que a figura do profeta, como existia no Antigo Testamento, foi substituída pela figura do próprio Cristo, do próprio Deus encarnado, que habitou entre nós, se relacionou conosco, deixou o seu Espírito Santo e através da sua morte e ressurreição, o véu de divisão entre os homens e Deus foi rasgado. E a partir desse tempo, da chegada do reino de Deus, agora nós podemos conhecer a vontade de Deus para nós, os propósitos de Deus para nós, não através de outra pessoa, de uma terceira pessoa, mas através do próprio Espírito de Deus falando ao nosso coração. E antes de continuarmos, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo. Eu te convido a fazer parte desse time que ama estudar a palavra de Deus e aprender a como aplicá-la em sua vida de maneira prática, de maneira simples. Eu te convido a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos do WhatsApp. O Dia das Mães está chegando e se você deseja presentear a sua mãe com elegância e estilo, conheça os relógios da Saint Germain com lindos modelos de qualidade e acessíveis a partir de R$ 149,90. E agora com uma linda coleção completa de óculos com preços promocionais a partir de R$ 119,90, além de lindos kits presenteáveis. E com o meu cupom de desconto que você está vendo aí na sua tela e que eu vou deixar para você na descrição desse vídeo, você terá acesso a mais 10% de desconto nas suas compras. Não perca essa oportunidade. Mas afinal, onde os apóstolos entram nessa história? No começo do vídeo eu disse para você que falaria a respeito não somente de profetas, mas de apóstolos também. Os apóstolos inicialmente foram os 11 discípulos de Jesus e posteriormente Matias foi chamado por Deus para substituir o lugar de Judas Iscariotes, o traidor, completando assim o grupo dos 12. Mas aí você pode me perguntar, por que apenas esses 12 homens poderiam ser apóstolos? Porque existem critérios específicos para ser apóstolo de Cristo.
Quais eram esses critérios? Para ser apóstolo era necessário ter sido discípulo de Jesus durante o seu ministério terreno ou ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo e ser chamado e comissionado diretamente por ele. Sem esses pré-requisitos, ninguém pode se intitular apóstolo. O último apóstolo foi Paulo, que viu Jesus face a face no caminho de Emaús e foi chamado diretamente por ele. O papel dos apóstolos no Novo Testamento era de fundar a Igreja de Cristo, estabelecer os alicerces da fé, da organização e da ordem da igreja e espalhar o evangelho por toda a parte, discipulando os primeiros cristãos para que assim eles dessem os frutos. Vamos ler então o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, no verso 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão sendo construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio de seu Espírito. Nós somos como um edifício, cuja pedra fundamental é Jesus, e os alicerces já foram colocados primeiro pelos profetas e depois pelos apóstolos. Por isso, tudo aquilo que é necessário para que tenhamos um relacionamento com Deus já foi estabelecido. Não sou eu quem está dizendo, é a própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que diz isso, que nos ensina essas coisas. Essa verdade faz cair por terra a ideia de que ainda podem existir, de que ainda podem ser levantados profetas e apóstolos. Todos os alicerces já foram colocados. Mas aí você pode me perguntar a respeito do dom de profecia que Paulo fala em Coríntios. Vamos ler então o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, o mesmo Espírito quem dá esses dons. E existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. E quais são esses dons? No verso 7, para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, ele dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e a outra o poder de curar. Uma pessoa recebe o poder de fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre o dom que vem de Deus e o que não vem dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar línguas estranhas e a outra de interpretar. Porém, é um só, o mesmo Espírito, quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Eu quero ressaltar de novo o verso 10 que fala a respeito do dom de profecia. Uma pessoa recebe o Espírito e o poder para fazer milagres, a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. A profecia, o dom de profecia que Paulo nos fala em 1 Coríntios, nada mais é do que o dom de profetizar a palavra de Deus, o dom de pregar a palavra de Deus. Se antes os profetas eram levantados para revelar a vontade de Deus ao povo, agora a vontade de Deus já está registrada na sua palavra, na Bíblia, e nós, aqueles que temos o dom de profetizar, podemos declarar a sua palavra, profetizar a própria palavra de Deus, e não uma outra revelação nova que vai além das Escrituras. Todo cristão pode receber autoridade para que, através do conhecimento da palavra, possa exortar, chamar ao arrependimento, revelar a vontade do Senhor às pessoas por meio da Bíblia. Mas o que temos visto hoje são pessoas se levantando e se dizendo profetas, dando revelações
que passam da revelação que provém da palavra de Deus. Muitos se intitulam apóstolos e profetas como se fossem acrescentar alicerces no lugar onde já foi alicerçado, e fazendo as pessoas acreditarem e pensarem que o dom de profecia que Paulo descreve é revelar endereço, telefone, CPF, com quem a pessoa vai casar, qual carro ela vai ganhar, se ela vai ser rica ou se vai ser pobre. Isso não é espírito de profecia através do Espírito de Deus. Isso nada mais é do que adivinhação. Se você estudar todo o Velho Testamento e a atuação de todos os profetas, você vai ver que mesmo nesse tempo, eles não se ocupavam em revelar esse tipo de coisa. E é através de todos os textos que eu trouxe aqui para você, eu posso te dizer com toda certeza, com toda clareza, que não existem mais profetas e apóstolos. E aqueles que se levantam e se colocam como tais são enganadores da Igreja de Cristo, são usurpadores do povo de Deus. Através do Espírito de Deus, pastores são levantados e ungidos para cuidar do rebanho, para discipular o rebanho que é de Cristo até o dia da sua volta. Através do Espírito de Deus, crentes são levantados para anunciar a palavra de Deus ao mundo, revelar que no futuro haverá um tempo de juízo já registrado na palavra de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento e a se voltarem a Cristo. Através do Espírito de Deus, podemos receber discernimento e edificar a vida de outro irmão em um assunto específico, mas jamais podemos nos intitular detentores da revelação do futuro de ninguém. Essa unção poderosa para profetizar a palavra está reservada para todo aquele que busca e deseja ser usado por Deus. Todos nós, através de Cristo, somos ungidos do Senhor. Não existe o ungido do Senhor. Através de Cristo, nós somos ungidos e levantados por Ele. E muitas vezes não temos acesso a essa unção, a esse poder, a esse comissionamento, porque não buscamos ao Senhor, não desejamos verdadeiramente ser usados por Ele e cumprir o seu propósito. É por isso que o inimigo muitas vezes se levanta e usa pessoas com espírito de adivinhação, enganadores, que através do poder das trevas fazem todo tipo de adivinhação e revelação supostamente do futuro ou de coisas relacionadas a alguém, e engana tantos dentro de tantas igrejas. E eu quero terminar essa mensagem lendo com você o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 16. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em acima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a sua ajuda, a ajuda do Senhor, serão salvos. Você pode perceber através desse texto que as profecias de Joel eram reservadas para anunciar o juízo, o poder e a glória do Senhor no último dia, nos últimos tempos, e não para fazer revelações egocêntricas, fúteis e sem importância para a vida espiritual das pessoas. O Senhor prometeu que derramaria o seu Espírito sobre os seus filhos e suas filhas, mas afinal, para quê? Para declarar o dia do juízo, para revelar o poder do Senhor e anunciar aquilo que viria. A anunciar que o dia do Senhor estava próximo e que todos veriam e todos que clamassem pelo Senhor seriam salvos. Depois de tudo isso, eu digo a vocês que nós não podemos nos deixar enganar. Precisamos deixar de lado as adivinhações, os falsos conceitos criados por Satanás, as heresias e as distorções e buscar entender a palavra, porque daqui para frente o engano só vai piorar. Satanás irá levantar adivinhadores, feiticeiros, mentirosos
que irão tentar enganar até mesmo os crentes mais fiéis e mais dedicados. Se você até o momento acreditou que existiam profetas e apóstolos, e principalmente que adivinhações são sinal do poder do Espírito de Deus, é preciso que você se arrependa, se volte para o Senhor, estude a sua palavra e se agarre à graça que o Senhor está te oferecendo hoje para entender e conhecer a verdade do Evangelho. Você pode, através de Jesus e do seu Espírito, ouvir diretamente a voz do Senhor e conhecer qual é a direção dele para a sua vida, para a sua caminhada. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre um solo fértil em seu coração e na quinta-feira eu volto para refletir com você a respeito do Evangelho do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!